Na hora que apareceu, vocês têm que autorizar a gravação. E a gente já vai iniciar, admitir todos que estão esperando. Boa tarde a todos e todas, tá? Um prazer, mais uma vez, a gente estar aqui nessa quinta-feira para mais uma oportunidade dos nossos diálogos acadêmicos, né? Desta feita, a gente tem como convidado o tenente-coronel da Polícia Militar do Estado da Paraíba, Onivan Elias de Oliveira. O tenente-coronel Onivan é um estudioso, sempre tem nos agraciado e brindado com temas instigantes, né? E especificamente a neurolinguística, a questão da vitimização policial e agora o suicide by cop. Então, é um tema que está na pauta das pesquisas contemporâneas, e o Onivan é um estudioso, né? Ele cataloga dados de todo o Brasil, ele tem um trabalho meticuloso, que há 20 anos ele faz um trabalho formiguinha, formiguinha mesmo, sozinho, ele tem contato com todos os estados da federação, tem uma rede que municia o Onivan com vídeos, com notícias de jornal a respeito de vitimização policial e agora o suicide by cop. Eu, particularmente, também faço parte dessa rede, de vez em quando eu mando os vídeos que acontecem aqui no Mato Grosso para o Onivan, e o Onivan tem contribuído e muito, né, para a compreensão desses fenômenos que acabam envolvendo os nossos policiais militares. Antes do Onivan iniciar, eu gostaria de lembrar o nosso programa, ele faz parte, né, de iniciativa do nosso Instituto Brasileiro de Segurança Pública, e eu vou ler aqui justamente as passagens estatutárias que amparam justamente as nossas conferências de quinta-feiras. Então, nós temos na nossa Constituição e na finalidade a promoção de estudos e pesquisas, também desenvolvimento de tecnologias alternativas, produção e divulgação de informações e conhecimentos técnicos e científicos que digam respeito a políticas públicas na área de segurança pública, que é o que a gente está fazendo nesta data de hoje. Também a promoção de intercâmbio em nível nacional e internacional, dentro dos limites estatutários, com agências governamentais e órgãos do Sistema de Segurança Pública, do Sistema Penitenciário e do Sistema Nacional de Trânsito e Mobilidade, também do Sistema do Meio Ambiente e do Sistema de Justiça Criminal, bem como as instituições de ensino superior devidamente credenciadas no mérito. Então, nós temos vários objetivos enquanto entidade de interesse social e de iniciativa privada, e o Onivan sempre tem, né, sempre tem contribuído. Ano passado, ele apresentou aqui o tema vitimização, que foi fenomenal, espetacular, e o nosso interesse maior também é justamente consolidar o repositório dessas mentes brilhantes, né, como a do Onivan, e a gente ter justamente um local na internet, a gente tem uma página no YouTube, no Facebook também, e manter justamente, né, nesses repositórios todas essas temáticas que são de interesse da segurança pública de uma forma geral. Nas terças-feiras, nós temos o Café Jurídico, que é coordenado pelo o Major Wilson, da PM da Bahia, e esse formato do Café Jurídico está no Instagram. Então, a gente está querendo alcançar todas as redes e mídias sociais. Então, o Café Jurídico é no Instagram, e as nossas conferências de quinta-feira é na plataforma Zoom, transmitida na página do Facebook, e, posteriormente, a gente sobe para a página do YouTube, para que quem tem interesse depois de assistir, de revisar, revisitar o que o palestrante falou, fica ali o repositório. Então, nós temos
esses dois produtos que a gente continua na gestão atual, é a gestão que sucede a gestão do Coronel Azor, e, na oportunidade, dar as boas-vindas ao Coronel Wilkerson Felizardo Santos, também o Major Dequex, que são membros associados do nosso instituto, tal qual o Major João Batista, da Polícia Militar do Rio Grande do Norte, e também o Major Vitor Hugo, da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso. Também parabenizar, né, o Onivan pela temática de hoje, pelo aceite do nosso convite. E, antes de mais nada, fazer a leitura, né, do currículo do nosso palestrante. Então, o Onivan Elias de Oliveira é formado pelo curso de formação de oficiais no ano de 1993 pela Polícia Militar da Paraíba, turma pioneira. Também tem o CAO no ano de 2008 pela PMDF, a Polícia Militar do Distrito Federal, e o curso superior de polícia no ano de 2014 pela Polícia Militar do Estado de São Paulo. Como destaque, o Tenente Coronel Onivan foi o primeiro comandante do Grupamento de Ações Táticas Especiais e é também o co-desenvolvedor do workshop de proteção pessoal ministrado na Polícia Militar do Estado da Paraíba. Funções exercidas: comandante do Grupamento de Ações Táticas Especiais, comandante da Companhia de Choque, comandante do Centro de Pós-Graduação e Pesquisa, vice-diretor do Centro de Educação e atualmente é vice-diretor de Gestão de Pessoas. Então, o currículo do Tenente Coronel Onivan dispensa comentários. O Onivan é uma referência nacional na temática que se refere à vitimização e agora suicide by cop. E aí, Onivan, sinta-se à vontade, sinta-se abraçado pelo Instituto Brasileiro de Segurança Pública, e para nós é uma honra contar com a sua presença e a sua apresentação nesta data. Também dar as boas-vindas, né, ao Vinícius, está aqui Vinícius, ao Carlos, e ao Ivaldo, para eu não me esquecer dos que estão aqui presentes. Sempre tem um delay no ingresso das pessoas, viu, Onivan? E aí, ao longo da apresentação, vai. Eu procuro dar as boas-vindas e meio que enrolar nesse início para possibilitar justamente o ingresso de mais pessoas. Mas a gente pode ir iniciando justamente porque você tem os vídeos, né, para apresentar a respeito da temática. Onivan, sinta-se à vontade, tá? O tempo está à sua disposição. Meu irmão, mais uma vez, muito obrigado mesmo por ter aceito o convite, tá ok? Nós estamos à sua disposição. Comandante, boa noite, meus cumprimentos militares. Antes de iniciarmos, né, a nossa fala, o nosso bate-papo, podemos assim dizer, vamos fazer aqui só um teste de imagem, de ajuste, né? A franja está atrapalhando alguma coisa aí, a sobrancelha está ok, tá? O som, a imagem, tranquilo, comandante? O áudio aí está chegando, bacana? Perfeito, Olivan, e como você mesmo fala, né, é sempre belo e aprazível, tá aí, entendeu? Tá tranquilo, sinta-se à vontade. A beleza é de nascença, né? Porque com essa coisa de internet, ela fica mais exuberante ou menos. Então é sempre bom a gente fazer um teste para deixar tudo ok. Então, renovo o agradecimento pelo convite, que a paz do Senhor Jesus Cristo esteja na mente e nos corações de todos que nesse momento nos acompanham e daqueles que vão nos visualizar, nos assistir em outro momento. É assim que eu desejo de início. E o tema, ele é instigante, na medida em que eu também faço meus cumprimentos militares ao Coronel Wilkerson, né? Sou um leitor assíduo das suas obras, da dissertação, da tese também, do livro, né? Faço uso como referência, faço uso como referência do trabalho do Coronel Rondon, na questão da vitimização, né? Enfim. Então, sintam-se todos cumprimentados, abraçados, pedindo emprestado o nome do Major João Batista, da minha querida Polícia Militar do Rio Grande do Norte. Vou pedir emprestado também o nome do Coronel Márcio Santiago Igache Couto e do Tenente Coronel
do Corpo de Bombeiros do Estado do Ceará, José Dio Paixão, que próximo mês, se assim Deus nos permitir, estaremos lançando um livro cujo título será Suicide by Cop, Suicídio de Policiais e Suicídio noutra Perspectiva. Então, nós buscamos unir saberes, visões, expertises sobre esta temática chamada suicídio. Agora, desmembrado, eu diria assim, em 2 ou 3 aspectos. O suicídio da população em geral será basicamente o capítulo 1. Esse fenômeno que iremos abordar hoje à noite, chamado Suicide by Cop, o fenômeno do suicídio de policiais, ou seja, de integrantes das forças de segurança pública, e no caso específico do livro, nós iremos trabalhar o nosso último capítulo com uma espécie de dicas, de orientações, de protocolos, de normas gerais de ação, enquanto os primeiros atendedores, pessoas que se deparem com uma cena, pessoas civis, né, que se deparem com uma cena de uma pessoa tentando aí o autoextermínio. Então, como eu falei, se Deus assim nos permitir, em setembro, para prestigiar o Setembro Amarelo, na segunda quinzena deveremos estar publicando essa obra. E o que eu vou falar hoje à noite é vamos lá, é um avant-première, né? É um preview de um desses capítulos dessa obra. E aí eu trago a primeira reflexão, principalmente para os nossos pacificadores sociais, é assim que eu costumo tratar os nossos policiais, né? Que vamos sempre lembrar, nos momentos de aflição, nós lembramos de Deus e da polícia. Passado esse momento, nós esquecemos de Deus e execramos a polícia. E aí eu conclamo a reflexão, se pôs na memória, qual o cenário que nós estávamos em 2013, junho, julho de 2013, como é que a população nos viam, né, diante daquelas manifestações, como a receptividade da população estava para com as polícias, principalmente as polícias militares, em 2018, principalmente ali segundo semestre, início de 2019, né? E como também tem aí ao longo desses últimos é natural e ao sabor dos ventos de algumas ocorrências, acontecimentos, a população ela tende a estar mais próxima ou não ao serviço policial, ou seja, às instituições policiais. Então, de início, eu trago essas reflexões e reforço sempre: nós policiais, promotores, juízes, enfim, todos que participam do sistema de justiça criminal, devemos sempre usar a força do direito, da lei, e, eventualmente, o direito da força. Então, esse é o nosso propósito. E aí, comandante, eu já iniciando aqui com a temática propriamente dita, nós vamos falar de vai mais especificamente e um pouco mais sobre o relatório do FBI, né, o ROBAS, HOBAS. Ele é um relatório das polícias americanas, né, os vários departamentos preenchem, e eu destaco desse relatório, existem lá no item 15, ele é composto de 60 campos, aproximadamente, para que as polícias preencham, tudo online, enfim, isso vai para o FBI trata todos esses dados e acaba gerando aí as doutrinas, os artigos, enfim. E aí, nesse relatório, no seu item 15, ele traz lá o tipo de ação tática que resultou a ocorrência. Então, como ela terminou? Através de um assalto deliberado, através de um assalto de emergência, uma outra forma, e eles colocam lá um item chamado Suicide by Cop. Noutra parte, ou seja, no item 45 desse mesmo relatório, lá o status do causador do evento, e os departamentos, ou o preenchedor do relatório,
ou assinale a ocorrência como sendo um suicídio, uma lesão, né, um homicídio, uma morte e uma morte barra suicide by cop. Ou seja, o termo suicide by cop, ele aparece em dois momentos, em dois instantes do relatório ROBAS, né, que é Hostage Barricade System Database, né? Então, o FBI já trata desse fenômeno há muito tempo. Pessoalmente, eu tive contato pela primeira vez com esse termo em 2001, quando estive fazendo um curso de negociação de reféns com um agente especial de Rosário, né, do FBI, e me chamou a atenção sobre esse tema. Poxa, o suicide by cop, o que é isso? Então, comecei a, de fato, estudar desde 2005. Hoje, nós já temos livro publicado, né? A doutora Vivian Lord já publicou um livro muito bacana, temos vários artigos publicados, temos tese de doutorado aí do Rick Parent, né? Do Departamento de Polícia de British Columbia, no Canadá. Então, o material hoje está bem farto, bem robusto. Não era, por óbvio, assim nos primórdios. Quando eu falo primórdios, era lá 98, 2001, enfim. Então, é sobre essa temática que nós vamos discutir hoje à noite. E aí, comandante, se o senhor quiser fazer alguma inserção, por favor, senão eu vou aqui. Ô, Nivan, se você me permita, eu vou subir aqueles vídeos que você me passou, o pessoal ter uma ideia, né, aonde você vai navegar na sua apresentação. Ah, Então, bom. eu vou dividir aqui o compartilhamento de tela e vou subir os vídeos, né, para que as pessoas assistam, né? Vamos ver se vai dar certo, né? Então, espera aí. Vou subir já aqui. Então, você me faz assim, o senhor passa os vídeos, eu não vou falar nada em cima enquanto está expondo, aí após a exibição dos 2 ou 3 vídeos, né? Aí sim eu retomo a fala. Eu prefiro que assistamos as imagens e em seguida eu continuo aqui com a fala, né? Tá, ok. Deixa eu só achar justamente a questão das... Aqui. Vou localizar só a tela. Tudo bem. Vou pegar aqui. Tá. Filmes e TV. Eu estou abrindo já, viu, Nivan? Está meio lento mesmo por conta da internet, tá? Mas já está indo. Tranquilo. Isso. Não sei se já está aparecendo É aí. compreensível que vai ter um delay. Isso, Bom, por delay. enquanto, para mim, ainda não. Mas já está indo, viu, gente? Não se desesperem. Não se aveste. Não se aveste, Isso, não. se aveste, não. Suicídio by Cop, vídeo 1. Então tá aí, vamos lá. Não sei se vai aparecer. É para estar girando, viu? Isso. Apareceu? Está iniciando. Então vamos lá. Apareceu. Sim. Na cara. Que isso, cara? Esse é o primeiro vídeo. Confere?
Isso, exatamente. A gente Perfeito. vai passar para o segundo vídeo. Que é o final dessa ocorrência. Isso, final dessa ocorrência. Vamos lá. Já localizando. Agora é mais fácil. Vídeo 2. Vamos abrir o vídeo 2. Esse é o vídeo 2. Esse é o vídeo 2. E agora a gente vai complementar, né, Univan, com o vídeo 3. Isso. Tá? Com Perfeito. o vídeo 3, justamente para que as pessoas tenham uma ideia de como funciona. A Polícia Civil de Goiás identificou e localizou em Itumbiara 2 jovens que planejavam um massacre a escolas do Rio Grande do Norte. O objetivo deles era entrar, matar alunos e depois tirar a própria vida. De acordo com os pais desses jovens, eles não sabiam de nada disso, mas eles estavam com passagem comprada para ir ao estado visitar um primo. A Delegacia Estadual de Repressão a Crimes Cibernéticos do Estado de Goiás, com apoio da 6ª Delegacia Regional de Itumbiara e também a Polícia Civil do Rio Grande do Norte, todos coordenados pelo Cyberlab do Ministério da Justiça, identificamos e localizamos um adolescente de 14 anos na cidade de Itumbiara, no interior de Goiás, e também outro adolescente de 15 anos de idade em Campo Redondo, no interior do Rio Grande do Norte. Ambos adolescentes são primos e planejavam, e conforme toda a investigação policial acabou demonstrando, planejamento já bastante avançado, atacar escolas localizadas no Rio Grande do Norte. Pelo que verificamos, esse adolescente de 14 anos de Itumbiara iria se mudar nos próximos dias para Campo Redondo, no Rio Grande do Norte, onde se encontraria com o seu primo, o outro adolescente de 15 anos de idade, e ambos poderiam colocar em prática, executar esses planos de ataques, massacres em escolas que estariam localizadas lá no estado do Rio Grande do Norte. Com a ação, a Polícia Civil do Estado de Goiás espera evitar, né, e poder proporcionar aos pais, familiares e também ao poder público local adotar providências que evitem que esses adolescentes possam, a qualquer momento, colocar em prática esses planos que eles intentavam. Saiu, Nivan. Perfeito, perfeito, comandante. Então, é sobre essas temáticas, esse caso inicial ocorreu essa semana, os 2 vídeos iniciais, um cidadão matou a esposa e no momento da rendição efetuou disparos contra a equipe de primeira resposta da Polícia Militar do Estado de São Paulo. E no segundo vídeo, né, a delegada, vamos dizer assim, a delegada, o vídeo ele é autoexplicativo. Então, é sobre esse fenômeno que nós vamos discutir. Antes disso, eu quero passar basicamente quatro dados ou 4 estatísticas para que o nosso público que nos acompanha nos dão, né, o privilégio de sua audiência nesse momento e os que irão nos acompanhar a posteriori entendam do que nós vamos tratar de forma mais específica. O Uniform Crime Report, né, do FBI, do Departamento de Justiça dos Estados Unidos, mostra que de 1991 a o ano 2000, eles catalogaram 62 ocorrências, 62 incidentes que mataram um policial, houve uma troca de tiros, mataram um policial e cometeram suicídio, ou praticaram suicídio pós-morte do policial. Nessa mesma seara, o Anuário Brasileiro do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, esse que está aí à disposição, a 15ª edição, né, já em 2021, somando-se os dados de intervenções ou mortes decorrentes de intervenções policiais do ano 2019, 2020, né, nós vamos encontrar um número superior a 6 mil vítimas, né, entre policiais militares e civis em serviço ou fora de serviço. Então, os dados eles são quantitativos e mostram ou exibem, com base nos dados fornecidos pelas Secretarias de Segurança Pública de cada estado, aqueles eventos em que uma pessoa brasileira, né,
foi morta por uma intervenção de um policial, de um agente da lei, quer esse agente da lei esteja em serviço ou fora de serviço. Então, é um dado que merece um cuidado nessa leitura, porque também carece de dados mais qualitativos. Mas, enfim, é um dado a ser trabalhado, discutido, é isso que nós vamos também trabalhar aqui. Um terceiro dado que eu trago é da Associação Americana de Suicidologia, que mostra o seguinte, que em 2019, o suicídio ele foi a 10ª causa entre os jovens de 15 a 24 anos, registrando um total de 47.511 suicídios nos Estados Unidos, né? Totalizando aí uma taxa de 13,9 por grupo de 100 mil habitantes. E os homens lá nos Estados Unidos, né, como via de regra no mundo todo, são os que mais praticam o ato de suicídio, constituindo aí aproximadamente 78%, enquanto as mulheres 22%. E aí eu trago também um dado aqui do nosso sistema de informação de mortalidade, né, o DataSUS, mostrando que em 2019, o mesmo ano lá dos Estados Unidos, aqui no nosso país foram registradas 13.520 lesões autoprovocadas, né, que é a nomenclatura que existe lá no sistema de informação de mortalidade. Similar aos Estados Unidos, aproximadamente 78% foram cometidos por pessoas do sexo masculino e 22% por pessoas do sexo feminino. Nessa mesma seara, a Associação Brasileira de Psiquiatria, que está lá na página deles, né, mostra que aproximadamente 96,8% dos casos de suicídio no Brasil, no nosso país, estavam relacionados com transtornos mentais. Pois bem, uma vez que nós trabalhamos esses dados e estes vídeos, afinal, Onivan, nós vamos trabalhar o quê? Tratar de quê com esse fenômeno de suicide by cop? Na essência, nós estamos investigando, analisando os casos de tiroteios. Eu vou repetir, os casos de tiroteio. Por óbvio que no nosso sistema jurídico, esse caso, ao final, ele vai ser catalogado como uma morte decorrente de intervenção policial, ou ela vai ser catalogada como um homicídio culposo, ou, se provado depois a legítima defesa do policial, da equipe policial, ele não vai ser considerado nem como crime, mas entrará nas estatísticas oficiais como uma morte violenta, intencional, morte violenta decorrente da intervenção policial. Enfim, de toda forma, ela será uma estatística, eu diria assim, em desfavor das instituições policiais e, mais ainda, de forma particular, em desfavor do policial que estava atuando naquela ocorrência. Muito bem. Então, os americanos, na verdade, aí o Wolfgang, já em 1958, começou a estudar esses fenômenos de tiroteios lá nos Estados Unidos. E ele identificou, 1958, 59, ele identificou que alguns desses casos, a pessoa tinha um histórico prévio de ou tentativa de suicídio, ou um transtorno um transtorno mental, ou estava sob efeito de uma substância, álcool, que era o mais comum à época. E aí, com o passar do tempo, outras pesquisas começaram a surgir, a exemplo do Clinton Van Zandt, do FBI norte-americano, né? Como eu falei, do Rick Brian Parent, do Departamento de Delta, de British Columbia, né, no Canadá, a Vivian Lord, o Lawrence Miller. Então, vários autores americanos começaram a pesquisar esse fenômeno. E, afinal, do que se trata o suicide by cop? Na essência, é um coloquial que é usado ou que é empregado, tanto que, em comum acordo com o Coronel Santiago e o Tenente-Coronel do Corpo de Bombeiros Militar do Ceará, Edi, nós decidimos manter esse termo, suicide by cop, em todo o texto. Embora nós façamos algumas traduções para que seja
para algum público, né, algum leitor, melhor compreendido. Então, esse termo suicide by cop, ele pode ser traduzido por suicídio assistido por policiais, pode ser entendido ou traduzido suicídio assistido por agentes da lei, ou homicídio precipitado pela vítima, ou ainda homicídio precipitado pela vítima suicida. Ou seja, quaisquer dessas nomenclaturas, nós vamos estar direcionando, nós vamos estar focando naqueles eventos de tiroteios em que a pessoa, o ser humano, predominantemente masculino, provoca o policial de uma forma calculada e deliberada para que este agente da lei tire a vida do causador do evento crime. Então, em suma, é disso que nós vamos trabalhar, é isso que nós estamos escrevendo, né? E, como eu falei, em setembro, aí, na segunda quinzena, deveremos estar publicando esse livro para fomentar, para estimular o debate. E aí eu me recordo que, certa vez, nós estávamos ministrando aqui um curso de gerenciamento de crise para os promotores aqui do estado da Paraíba, eram 23 promotores, né, masculinos e femininos, e no momento da sala de aula, que por coincidência eu estava abordando essa temática, né, do suicide by cop, ocorria naquele exato momento uma ocorrência na cidade aqui de Monteiro, uma cidade do interior aqui, já próximo da divisa com o estado de Pernambuco, em que um sargento acabara de se defender em serviço e matou um causador do evento crime. Qual era o fato propriamente dito? Um cidadão mentalmente perturbado estava com uma faca, de posse de uma faca, no centro da cidade de Monteiro e ameaçava as pessoas. A guarnição foi até o local, fizeram um trabalho de negociação, de diálogo, mandando soltar a faca, solte a faca, solte a faca. A guarnição fez uma triangulação com uma distância segura, sem cruzar a linha de tiro, e, dado o momento, esse cidadão, ele partiu para cima correu em direção ao sargento, o sargento também correu e acabou tropeçando. Quando o sargento caiu ao solo, o causador do evento crítico, né, o cidadão lá mentalmente perturbado, fez o gesto de atacá-lo com a faca. Foi aí onde ele efetuou um disparo na perna, esse disparo atingiu a femoral, foi um disparo só, o causador lá soltou a faca, ele foi devidamente socorrido, mas, infelizmente, no hospital veio a óbito. E aí uma promotora que estava no momento, coronel, acabou de ter uma ocorrência assim, lá em Monteiro, tal. Eu disse, olha, doutora, essa é a versão da imprensa, vamos aguardar os fenômenos, os fatos, mas, pelo que a senhora está lendo aí, eu vou classificar inicialmente como um possível suicide by cop. E foi o que aconteceu. Depois, o próprio promotor do caso pediu o arquivamento, a justiça concordou, e esse sargento depois veio ser meu aluno no curso de aperfeiçoamento de sargento. E aí ele me deu esses detalhes da ocorrência. Ele disse, coronel, eu corri para justamente evitar algum disparo, enfim, mas aí eu tropecei. Quando eu tropecei, ele veio com a faca para cima de mim. Então, esse é o fenômeno, esse é o fato que nós estamos abordando. Aqueles eventos em que a equipe policial, militar, civil, federal, rodoviária federal, penal, está diante de uma pessoa que, de forma calculada e deliberada, provoca-o a efetuar um disparo. E ele provoca de que forma, coronel? Ele vai lhe provocar, por exemplo, cuspindo na sua cara. Nós vamos entender, ou vamos classificar depois, como uma resistência, uma desobediência ou um desacato. Isso é o que o direito pátrio vai abarcar, vai aglutinar. E, no caso, o policial, para não ser condenado, ele vai ter que, vamos chamar assim, se virar na legítima defesa, real ou putativa, enfim. E, então, como ele pratica isso? Como eu falei, ele pode cuspir na cara de um policial, ele pode efetuar disparos na direção da equipe, mesmo a equipe mandando soltar a arma, solte a arma, enfim. Ele pode vir com uma faca, ele pode vir com uma arma, um simulacro, né, uma arma de brinquedo,
ele pode vir com uma arma real, porém descarregada. São algumas condutas que indicam que aquela pessoa, aquele evento, nós estaremos diante de um suicide by cop. Algumas pistas comportamentais que precedem, por óbvio, se o policial tiver essa informação, ele já vai, eu diria assim, um pouco mais preparado para esse, infelizmente, final trágico. Se ele tiver informação que, a exemplo desse vídeo, o causador do evento crítico acabou de matar um ente querido, uma pessoa importante para ele, a esposa, a ex-esposa, a sogra, enfim, isso é um indicativo que nós estamos ou estaremos diante de um provável suicide by cop. Outra pista que, se pudermos ter acesso, ele teve o que os americanos lá chamam de double whammy, né? Ou seja, 2 eventos ruins, 2 eventos traumáticos recentemente na vida dele. Ele perdeu o emprego e foi diagnosticado com uma doença terminal. Então, são algumas pistas em que, provavelmente, esse cidadão ele não tem coragem, eu diria assim, vou usar esse termo, de praticar o suicídio pelas formas tradicionais ou das formas tradicionais, atirando, né, contra a própria cabeça, se enforcando, tomando uma overdose de medicamentos ou saltando de uma altura. E aí o que ele faz? Ele provoca a polícia, o sistema policial, para tirar-lhe a vida. E, ao final, ele vai ser, entre aspas, visto ou rotulado como uma vítima, como um herói que enfrentou a polícia, quando, na verdade, nós estávamos diante de um caso ou de uma pessoa suicida. Vou reforçar, embora o termo seja forte, até reconheço, mas vou reforçar. Ele não tinha coragem, ou não teve a coragem ou a energia para fazer com as próprias mãos e não ser conhecido ou reconhecido como uma pessoa fraca, uma pessoa covarde, que tirou sua própria vida. Então, ele quer ser conhecido de forma, entre aspas, grandiosa, de forma máscula, de forma heróica. Está vendo aí? Em nome de uma causa qualquer, eu enfrentei a polícia. Em nome de uma circunstância qualquer, eu enfrentei a polícia. Então, é deste fenômeno que nós estamos tratando. E o nosso intuito, em coautoria, né, com o nosso mestre, nosso amigo, nosso guru, Coronel Santiago, e o Tenente-Coronel Edir, do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Ceará, essa é a nossa ideia, de provocar, estimular, não só aos policiais, mas principalmente os policiais, mas pesquisadores, os operadores do direito, né, advogados, promotores, juízes, enfim, para investigar melhor esses fenômenos dos tiroteios. Nós, alguns pesquisadores, algumas pesquisas aí em nível nacional, apontam que nós somos a polícia mais letal, aqui eu faço até um exagero, né? A polícia mais letal das galáxias, porque parece que só a polícia brasileira é que mata no mundo, né? Quando nós observamos algumas reportagens, algumas entrevistas, enfim. Mas, alto lá, pause, stop, vamos dar aqui um F5. Se formos ou quando formos fazer um estudo qualitativo desse número de letalidade policial no Brasil, eu tenho a convicção que, entre esses casos, alguns deles poderíamos, sim, enquadrar no fenômeno do suicide by cop. Porque vamos raciocinar, eu vou pedir emprestado o pensamento do Rick Parent, né, lá do Canadá, quando ele estava fazendo a sua dissertação de mestrado, ele agora, em 2004, 2014, terminou o doutorado. Então, quando ele estava fazendo o mestrado em criminologia, estava de serviço, participou de uma ocorrência, ele e o companheiro dele, em que um cidadão estava transtornado mentalmente, estava com a faca, e ele, né, Quendal, solte a faca, coloque a arma no chão, a faca no chão, enfim.
E ainda assim, esse cidadão veio para cima dele e do companheiro. Na verdade, existiam mais duas viaturas na ocorrência, eram 6 policiais. E aí eles tiveram que efetuar disparo, socorreram o cidadão, infelizmente ele veio a óbito. Então, como ele estava fazendo mestrado em criminologia, ele aproveitou, puxa, o que é que passa na cabeça de um ser humano, mesmo a polícia mandando ele soltar a arma, mesmo ele reconhecendo que a polícia está em superioridade numérica e de força, ainda assim ele se mantém nesse ímpeto agressivo contra as forças policiais. Então, ele, vamos dizer assim, aproveitou, isso é a minha interpretação, o útil ao agradável. Já que estava fazendo o mestrado, aproveitou para aprofundar essa temática. E aí é até importante nós termos uma noção desse dado inicial. Ele estudou 58 ocorrências. Aos que nos acompanham ao vivo, vamos mentalizar, comparar aqui com o Brasil, ou do Brasil, vamos comparar com Rio de Janeiro e São Paulo, região metropolitana. Percebam, ele localizou 58 ocorrências de tiroteios lá em British Columbia, né, Canadá, no período de 1980 até 1994. 15 anos, em 15 anos, naquele departamento de polícia, eles inventaram 58 ocorrências de tiroteio. Veja a amostragem, veja o universo de casos que eles tiveram de confronto armado, no período de 15 anos, 58 casos. E aí o que chamou a atenção é que ele percebeu que em 27 desses 28, né, desculpe, desses 58, a vítima ou as vítimas provocaram deliberadamente, calculadamente, a resposta com o uso da força policial, que terminou, em alguns casos, com a força letal, né? A vítima, infelizmente, perdendo a vida, e outros, a polícia usou menos que letal, a exemplo de munição de borracha, de elastômero, né? Espagidor, enfim. Então, isso despertou a atenção. E outra coisa que foi importante no início do estudo do Rick Parent é que os 28 casos, os 28 que morreram, né, os indivíduos eles tinham uma história documentada de saúde mental, ou seja, eles eram pacientes psiquiátricos, estavam sob o acompanhamento de um psicólogo, de um psiquiatra, ou tomava medicação, né? Além de terem registrado também algumas tentativas prévias do suicídio, nesses 28 casos, percebem? E nesses 28 casos também, no laudo pericial, constatou a presença de um elevado nível de teor alcoólico, né, álcool no sangue, e algumas substâncias permitidas, medicamentosas, né, e outras ilícitas. Ele não especifica quais as ilícitas, mas eu vou aqui fazer uma presunção aí, maconha, cocaína, enfim. Mas o fato é que desses 58 tiroteios, 28 pessoas apresentavam essas características, né? E aí os estudos foram sendo ampliados, e no caso específico dele, Rick Parent, ele ampliou no seu doutorado estudando 843 incidentes nos Estados Unidos e no Canadá. Aí ele já estava no nível de doutorado. Então, ele aproveitou e ampliou seu universo de pesquisa, aí partiu de 1980 até 2002. Olha a série histórica que ele pesquisou. E agora ele avançou um pouco mais, não só do Canadá, mas também dos Estados Unidos. E aí ele somou, né, catalogou 843 incidentes que foram documentados, né, sendo 409 no Canadá e 434 nos Estados Unidos, em que os policiais atiraram, né, descarregaram suas armas de fogo. E, como ele fala, né, em 417 desses incidentes, a polícia respondeu efetuando disparos, né, e matando um total de 419 pessoas, né, porque teve eventos que tiveram, infelizmente, duas mortes.
E nos outros 426, a polícia utilizou recursos menos reais. E aí o que vai chamar a atenção é que, basicamente, eles têm os mesmos perfis, ou essa ocorrência, né, teve o mesmo perfil de outros pesquisadores. Por exemplo, o Kennedy, o Homer e o Roots, né, em 1998, está no boletim do FBI, de agosto de 1998, é basicamente um dos principais ou dos iniciais estudos quantificados do suicide by cop. Eles pesquisaram de que forma? Pegaram 240 reportagens de tiroteios ocorridos em Los Angeles, né, abrangendo aí 22 jornais das áreas metropolitanas ali de Los Angeles, né, enfim, e pegaram o período de 1980 até junho de 1995. Publicaram a pesquisa em 98. E aí eles dividiram essas 240 reportagens, 240 tiroteios, vamos colocar nesses termos, em 5 categorias: provável suicídio, possível suicídio, uma causa indeterminada, suicídio improvável e sem evidências de suicídio. Então, eles desmembraram esses 240 casos, basicamente, nessas 5 variáveis. E, ao final, eles chegaram ao seguinte, que 97% desses incidentes, desses 240 casos, foram provocados por masculinos, por homens. 68%, aproximadamente, a idade estava entre 16 a 35 anos. Né? Aproximadamente 5% eram moradores de rua, sem teto. 13% desses casos envolveram policiais fora do serviço. 12% envolveram policiais em serviço, porém à paisana. Né? E eles finalizaram dizendo que encontraram evidências de provável ou possível suicídio em aproximadamente 16% desses 240 casos. Ou seja, o que nós estamos discutindo aqui, refletindo, principalmente para os nossos policiais que agora nos acompanham, os advogados de defesa, eu tive aí recentemente auxiliando um advogado de um policial que estava envolvido numa ocorrência de tiroteio, e ele falou-me do contexto do caso e orientei, né, passei as nossas pesquisas aí coletadas para, quem sabe, uma linha de defesa. Então, isso é algo que nós, brasileiros, policiais, pesquisadores, operadores do direito, a partir desses estudos internacionais, trazermos isto para a nossa realidade brasileira. Onde quero chegar? Que nesses milhares de tiroteios ou milhares de vítimas decorrentes da intervenção policial, eu vou reafirmar a convicção que alguns desses casos podemos sim enquadrar como o fenômeno de suicide by cop, ou seja, uma pessoa que provocou ações anteriores, ou mesmo que já tinha tentado ou comentado sobre suicídio, ou tinha comentado que ia fazer alguma coisa grande, que iria ser conhecido nacionalmente. São pistas comportamentais. Nós podemos também indicar pistas verbais, isso está relatado nos artigos, né, nas dissertações, das teses, enfim, algumas pistas verbais no momento da ocorrência. Por exemplo, o causador do evento crítico, ele falou para os policiais: me matem, senão eu vou matar vocês. Eu não mereço viver, a vida está dura, a vida está complicada. Então, são pistas verbais. E aí nós, policiais, temos que estar atentos a esse comportamento, tanto o comportamento em nível verbal, quanto o nível comportamental. Buscar o máximo de informações prévias, quem é aquele cidadão, o que é que ele cometeu antes da chegada policial. O Rick Parent, ele fala que, em geral, os
incidentes de suicide by cop, a partir da chegada da equipe policial, duram ali aproximadamente entre 30 e 40 minutos, aproximadamente, de acordo com a amostragem que ele trabalhou. Ou seja, a partir do momento em que a equipe policial chega na cena e começa um diálogo, começa uma negociação, se esse cidadão está, de fato, predestinado, decidido a cometer o suicídio, né, usando a polícia para este fim, essa ocorrência vai durar ali em torno de 30, 40 minutos, em média. Óbvio que podemos, a exemplo das ocorrências com refém, é uma outra situação comportamental, principalmente quando nós temos reféns passionais. Nós vamos ter o cenário em que o causador do evento crítico, ele mata a sua vítima, geralmente é uma pessoa devidamente escolhida, ex-mulher, ex-companheira, um colega de trabalho, enfim. E aí provoca a polícia a efetuar o disparo. Então, Coronel Rondon, em palavras, eu diria assim, breves, mas acredito que estamos contribuindo com o debate, eu vou dar-me por satisfeito, acredito que já temos elementos aí para algum debate, alguma questão, e fico à disposição para as suas interlocuções e dos amigos e amigas que nos dão a honrosa paciência e audiência. Opa, Univan, nós agradecemos imensamente pela sua palestra, é um tema ali instigante, e aí eu vou abrir mais um parênteses para agradecer a presença da nossa estimada coronel da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, Ridalva Reis Souza, que está nos acompanhando aqui, né, com seu esposo, o Anderson. Abraço aos dois aí, o Wilkerson também está mandando um abraço, ao major também da PM do Mato Grosso, Vitor Hugo, que pesquisa justamente a questão da vitimização, né, Onivan? Isso. E também agradecer a presença do Coronel Cajueiro, da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro. Opa, comandante, minha nos continência. acompanhando. E o nosso sempre, né, coordenador do Café Jurídico, o Wildson Correia, está aí. E também grande. a Tatiane Vilarim, né, a nossa Tatiane, da Polícia Militar de Goiás, que está lá na Senasp acompanhando aqui também. Tá? Então, a partir desse momento, a gente abre o espaço para quem quiser questionar, realizar alguma pergunta, é só baixar no Reactions, aparecer a mãozinha e a gente abre o microfone e está tranquilo, tá? E se ninguém tiver nada a perguntar, eu já inicio já questionando, viu, Onivan? Eu acho que é muito comum também, se tem você deu o exemplo aí, né? Normalmente, como se diz assim, o suicida, ele é civil, está lá no mundo civil e provoca o agente do Estado para que venha matá-lo. Mas e no caso de policiais, especificamente, vamos dar exemplo aí, né? Policiais militares que entram em quartéis e às vezes executam colegas, talvez esperando essa reação, e normalmente não acontece, né? Há detenção e ele é conduzido justamente aos termos da lei. Não sei se você pesquisou isso e como ficaria justamente, né, esse tipo de comportamento. E é excelente, comandante. O senhor, como sempre, aí, primoroso nas colocações e instigante. É isso que, junto com o Coronel Santiago e o Tenente Coronel Edi, nós estamos aprofundando. Por óbvio, vou usar essa expressão, nós estamos levantando a bola para que outros se engajem, principalmente policiais e pesquisadores, se engajem nessa temática, né? Ou seja, eu vou repetir aqui para deixar bem em fato, nós estamos lidando, em tese, com um caso de uma pessoa suicida, que não tem, vamos lá, a coragem, o entusiasmo, a energia para fazer usando os métodos ou os meios tradicionais. Ponto. É disso que nós estamos falando. Agora vamos para a sua pergunta específica. E aí, no caso do policial, será exatamente o capítulo 4 do nosso livro? Tratará de algumas medidas, algumas orientações, porque o nosso foco, junto com o Coronel Santiago e o Tenente Coronel Edi, é a preservação da vida.
nós, policiais militares, bombeiros militares, né, nos nossos quartéis, diria um grande paraibano, nos quartéis ensinam uma grande lição: proteger, pacificar, preservar vidas. Então, esse é o nosso foco, é o nosso treinamento das polícias. E qual o limite, afinal, Ivan? É exatamente o ponto divisor em que este causador não ameace seriamente, eu vou chamar assim, a integridade física dos pais de família, dos trabalhadores policiais que ali estão na cena e das pessoas que estão acompanhando, a depender do local, se for uma área aberta. Então, esse é o limiar. Nós vamos para lá, independente de quem seja. Vou repetir, independente de quem seja, as polícias militares, polícias civis, enfim, do Brasil hoje, nós temos o mesmo patamar, o mesmo chip de treinamento, né, de filosofia, que é a preservação de vidas e a aplicação da lei. Então, nós vamos respeitar esse limite. Agora, a partir do momento em que esse causador do evento crítico, independente dentro da sua pergunta, e aí, se for um policial militar, ele já sabe como é a regra do jogo. Ele já sabe, porque ele é treinado para isso. Mas nós estamos diante de uma pessoa que está, eu diria assim, mentalmente alterado, psicologicamente alterado. Então, independente de ser um policial militar ou policial, enfim, ou não, o tratamento ou a resposta, o protocolo, a norma geral de ação, a conduta da equipe de resposta, principalmente a primeira, eu diria, deve ser padrão e deve respeitar esse limite. Que limite, Onivan? O limite em que ele não agrida deliberadamente, não ameace a integridade física da equipe e dos transeuntes. Agora, sim, merecemos um estudo, um aprofundamento dos casos em que nós já respondemos envolvendo policiais. Qual foi o comportamento da equipe de primeira resposta, ou das equipes de resposta, pode até ser uma unidade especializada, quando estava envolvendo um paisano, um civil, né, e um policial. Aí sim, comandante, eu ainda não tenho dados mais mensuráveis, mais analisados, para dizer a polícia está agindo de forma X ou Y quando o envolvido é um colega de profissão. Eu não teria dados, mas eu entendo que a conduta de resposta deve ser igual para todos. Ok. O coronel Cajueiro levantou a mão e, em seguida, o major Dequex. Coronel Cajueiro, à disposição. Se o senhor puder abrir o microfone e fazer a sua pergunta tranquilo. Opa, tudo então, bem. Obrigado pela deferência. Me desculpe por não estar com câmera. Esse computador que eu estou usando aqui do meu filho não tem imagem, né? Então, só o som. Eu quero fazer duas perguntas. Eu entendi que, pelo que o Onivan colocou, provavelmente não vai enquadrar na questão do suicide by cop, mas mesmo assim eu queria ouvir a opinião dele. Uma é a questão do manifestante que resolve agredir os policiais que estão armados e equipados, tanto com munição não letal quanto letal, e vão jogando pedras, fogos e azulejos e às vezes até coquetéis molotov. Como é que fica essa situação assim, porque eu como policial eu jamais iria, estando de folga, né, e na reserva em algum tempo, eu jamais iria desafiar o destino tacando pedra, até coquetel molotov, num grupamento de polícia de choque, de operações especiais, contando com a benevolência deles. Essa é uma pergunta. E uma pergunta correlata, a segunda, é a questão de quando nós temos em algumas favelas a troca de tiro, aquele entreveiro, e depois há um momento de paz, entre aspas, mas aí descem várias pessoas, mulheres, óbvio que a maioria é obrigada a descer com crianças no colo, mas um escudo humano que muitas vezes, não sei se o melhor termo é escudo humano, mas que muitas vezes resulta na morte de inocentes. Como enquadrar essas duas questões? Tá? Eu agradeço porque é raro aproveitar uma oportunidade como essa, assim, né? Ou melhor, tem que aproveitar a oportunidade como essa para esclarecer as dúvidas. Obrigado. Ô, comandante, minha continência, embora sentado, mas sinta-se simbolicamente na posição de sentido, com atitude e gesturação por tudo que o senhor tem feito pelas vidas dos humanos policiais, não só do Rio de Janeiro, mas especificamente do Rio de Janeiro,
mas de outras corporações através da Associação Beneficente Heróis do Rio de Janeiro. O senhor tem aqui minha sempre respeitosa admiração e continência por todo o trabalho do senhor e da sua equipe. E aí, Obrigado, Ivan. Nos brindando aí, nos oferecendo a oportunidade de ampliar esse debate. Comandante, o que nós temos com os estudiosos é exatamente esse desafio do limiar em uma ação agressiva puramente, já estou indo aqui na resposta à sua primeira indagação dos manifestantes. Esse é o limiar para classificar entre uma agressão deliberada, uma pessoa translocada, eu diria assim, né? A amígdala dele está prevalecendo sobre o córtex pré-frontal, então é uma pessoa que está sob um ataque de ira, um ataque de fúria, e vai para cima não só da polícia, como de qualquer outra força maior do que ele. Seria um ponto. A outra é investigar se esta mesma pessoa, embora aquele ato tenha um escudo agressivo, se ela tem histórico prévio de tentativa de suicídio, se tem histórico documentado de depressão, de abuso de substâncias, enfim. Então, o que os pesquisadores, notadamente americanos, trabalham para classificar um evento de tiroteio como um possível suicide by cop, ou realmente um suicide by cop, é essa história, ou história prévia, ou o que eles chamam de autópsia psicológica, que é exatamente fazer essa investigação da pessoa, do histórico. O que motivou? Como ela chegou nesse ponto de provocar a polícia? Então, nós teríamos que pegar os casos realmente de forma isolada e estudar aquele cidadão, toda a sua conduta prévia. E esse vai ser um desafio, por isso que o lançamento do nosso livro, como falei, tem esse propósito de estimular, esse seria uma primeira perspectiva. De igual modo, a sua segunda questão, vamos chamar dos escudos humanos. Pelo que eu tenho visto, principalmente o senhor falando, todos os policiais aí do Rio de Janeiro, e lido, então aí nós temos uma situação peculiar ao Rio de Janeiro, que é o emprego, né, de pessoas como o escudo humano, enfim. E, afinal, essas pessoas também seriam suicidas? Numa análise muito preliminar, incipiente, eu não viria dessa forma, porque eles ali estão obrigados, estão forçadas pelo tráfico, né, pela narco-guerrilha, temos que diminuir mais esses politicamente corretos, pela narco-guerrilha, então eles não estão de vontade própria, eles não calcularam aquilo, eles não estão de forma deliberada. Então eu iria mais por este viés, estão ali sob pressão, estão sob medo, diferente de quando a pessoa planeja deliberadamente agredir a força de segurança com um histórico prévio, ou de tentativa de suicídio, ou que perdeu um ente querido, ou que já é diagnosticado com algum transtorno mental, enfim. E aí, comandante, o senhor me estimula, fechando a minha tentativa de respondê-lo, eu estava acabando de traduzir ontem, né, 3 artigos de neurociência em que eles mostram, os neurocientistas, pesquisando homicidas, que a parte cinzenta, a massa cinzenta dos homicidas nos Estados Unidos, são 3 estudos diferentes, com neuroimagem, provam cientificamente que a parte cinzenta dos homicidas violentos, esta parte cinzenta é menor do que das pessoas, vamos dizer assim, normais e de outros criminosos não violentos. Então, isso é uma outra coisa, fechando aqui a resposta, pelo menos a tentativa de respondê-lo, que precisamos também, de repente, ampliar. A pessoa já tem um problema aí biológico que ela mesmo não controla a sua ação. Então, comandante, é assim como eu poderia tentando responder. Na primeira, teríamos que ver o histórico desse manifestante, e na segunda questão que o senhor faz, eu diria que eles estão ali mais por pressão, e eu não classificaria numa leitura inicial como pessoas suicidas.
Muito obrigado, Onivan. Excelente resposta aí, sempre inteligente e brilhante. Muito obrigado, meu amigo. Obrigado, Coronel Cajueiro. Obrigado, Onivan. Inclusive, esse insight me gerou aqui um outro questionamento que eu farei depois do DEQUEX. DEQUEX, meu irmão, à disposição. Boa noite, presidente. Boa noite, Coronel Cajueiro. Aqui, saúdo todos os demais presentes. Satisfação estar sempre aqui nos nossos encontros de quinta-feira, principalmente quando um tema como esse, né? Um tema muito complexo e que nos traz aí reflexões sobre essas questões, que são questões humanas, né? Por ser de questões humanas, são questões que carecem de ampliação, né? No que se refere aos estudos que vão desde o campo da psicologia, passando aí pelas outras áreas, não só das ciências, mas também campo religioso e etc. Saudar aqui o nosso tenente-coronel Onivan, da Polícia Militar da Paraíba, né? Polícia essa que eu tenho 2 colegas de turma, Manuel Dedeu e Jarlon, já devem estar na reserva, né? Já estão aí curtindo a reserva, né? Então, são 2 grandes colegas queridos aqui, que nós tivemos muito... Francimar Araújo também. Quem? Francimar Araújo também. Não, Francimar Araújo não, acho que não formou. Se formou na Bahia, não foi na minha turma. Não foi da minha turma. Da minha turma foi Jalon e Dedeu. Né? Mas tivemos outros colegas da Paraíba, mas não foi da minha turma, esse não foi. Bom, Coronel, eu queria... Veja só, eu sou da área das ciências sociais, mas uma das minhas preocupações da área das ciências sociais é que as análises, elas sempre priorizam os aspectos estruturais, né? Ou, como diria Mário Ferreira dos Santos, os fatores predisponentes, que seriam os fatores ambientais, históricos, sociais, né? E esquecem muito dos fatores emergentes, que seriam justamente o aspecto biológico e espiritual do homem, né? Então, os estudos criminológicos estão cheios disso, né? De vieses, mas, né, a análise socioestruturalista e funcionalista de Merton, de uma tradição durkheimiana. Nós temos também da própria criminologia crítica. Assim, sempre enfatiza os aspectos ambientais e esquecem o homem concreto, o indivíduo, né? Isso é uma preocupação que eu tenho e, inclusive, estou discutindo isso em um livro que eu estou produzindo, que é justamente para poder me contrapor a esse domínio, né, dentro do campo das ciências sociais, que é essa preponderância dos aspectos estruturais sobre os aspectos individuais, né? Mas isso vai para a análise explicativa, né, das causas, por exemplo, da criminalidade, tá? E aí eu entro também nos aspectos do que se refere ao suicídio, eu vou no mesmo caminho, no que se refere às causas do suicídio, aí colocando aí suicídio gênero e suas diversas espécies, né? Porque o que eu vejo muito nesses estudos é que há também ou há um esquecimento desses aspectos, digamos assim, emergentes, né? Ou há uma ênfase muito grande nos aspectos psicológicos, tá? Como o senhor enfatizou aí diversas vezes, questão dos transtornos mentais, tá? Mas é sabido, e aí eu trabalho em cima dessa linha, de que vivenciamos um momento de crise civilizacional, tá? E essa crise civilizacional, ela se dá primeiro justamente no campo emergente.
né? Ou seja, é uma degenerescência moral, intelectual e espiritual. Tá? Ou seja, antes de nós chegarmos aos fatores predisponentes, ou seja, as desordens, os problemas, a criminalidade, etc., não há uma análise mais apropriada justamente sobre esses aspectos que eu acho extremamente importante. Tá? E no campo do suicídio, da mesma forma que nós observamos o aumento da criminalidade por conta dessa degenerescência moral, espiritual, né, intelectual e etc., há também, entendo eu, no aspecto do suicídio, porque vivemos numa sociedade onde, por conta desses problemas que eu citei aqui, dessa crise, né, vivemos numa sociedade onde a histeria tornou-se a tônica. Tá? É uma sociedade de histéricos, onde as pessoas não sabem o que é mais sofrimento, ou seja, se sofre, associa o sofrimento com depressão, e aí entra esses aspectos, né, do que se chama de transtorno, né, mental, quando, na verdade, muitas dessas coisas que são chamadas de transtorno mental, na verdade, são transtornos espirituais. Né? É a perda da fé. E eu estou falando aqui como cientista social. Né? Só que a ciência esqueceu, só que a ciência, ao se apartar dos aspectos da fé, analisou o homem sob o prisma, um prisma muito pequeno, né? Esquecendo justamente dessa composição do homem concreto, que envolve os aspectos espirituais, ou seja, os aspectos da sua relação com o sobrenatural, com os mistérios e etc., né? Para se transformar num homem meramente materialista. Tá? Então, de que forma... Ademais, ainda existe uma outra questão que eu considero de relevância, porque quando você analisa os indivíduos, quer seja no que se refere aos aspectos da criminalidade, do suicídio, etc., ou seja, daquilo que o homem faz, que é considerado como desvio ou como anormal, se esquece da análise que eu não vejo aqui no Brasil se fazer, do temperamento. Né? Temperamento colérico, sanguíneo, fleumático, melancólico, tá? Estudos esses que eu não vejo, inclusive no campo da criminologia. Tá? Eu vi isso, se não me falha a memória, foi na França, alguma coisa, que há um livro que faz esse estudo que relaciona a questão do temperamento com a criminalidade. Mas isso é muito raro. No Brasil, praticamente, não se fala sobre isso, né? As questões. Então, eu estou trazendo aqui alguns problemas, algumas questões, muito mais para reflexão, tá? Não sei até que ponto a preocupação dos estudos do senhor com relação a isso que eu falei, mas é uma preocupação que eu tenho e coincidentemente, um colega meu contemporâneo de academia, Tenente Coronel, me enviou um artigo sobre suicídio policial, para eu dar uma análise, dar um feedback a ele, e eu pontuei esses aspectos, porque a análise dele foi justamente nesse sentido mais estrutural, em que coloca ênfase em aspectos, por exemplo, econômico, que leva o indivíduo a cometer o suicídio, seria mais esses aspectos econômicos, etc., né? Desconsiderando justamente outros aspectos que estão relacionados justamente aos aspectos mais espirituais, mais psíquicos, né? Aspectos que fazem parte da natureza humana, suas características, né? Ou seja, meu temperamento difere de outros, pode ser parecido com outros, né? Mas difere de outros tantos. Né? A minha personalidade ela está em conformidade com o meu temperamento. Né? Mas essas coisas não é discutido, não é tratado, não é trabalhado. Aí eu só estou colocando esses pontos para que, só para a título de reflexão, e não sei até que ponto o senhor aborda isso nos seus estudos, ou se há uma pretensão de tratar essas questões. Porque o que me chamou a atenção foi que o senhor colocou
o aspecto dos transtornos mentais, né, no que se refere aos suicidas, né? E eu, particularmente, acho que não é só isso. Eu acho que há necessidade de se abrir mais esse leque no sentido de se observar outros fatores causais que não estão relacionados especificamente a aspectos patológicos, né? Mas parabéns aí pelo trabalho e já estou aqui ansioso para poder ler o material do senhor, a pesquisa do senhor. Viu? Forte abraço. E se vê aí o meu amigo Dedeu e Jarlon, manda um abraço para ambas, viu? Obrigado, Declex. Manuel Dedeu Neto e Jarlon Cabral Fagundes. Em relação, conheço os dois, e o coronel Jarlon, fomos aqui os precursores no curso de segurança de autoridade. Nós temos curso também na área de segurança de autoridade, e fomos os pioneiros, né? O coronel Manuel Dedeu, ambos estão na reserva, eu diria, mal remunerados, né? Enfim, mas são pessoas de fino trato, né? Mandarei sim hoje à noite. Então, logo termina aqui, já zapearei com ambos fazendo essa referência. E como o amigo fala, na nossa obra, como falei, nós vamos falar de suicídio. Tanto que, vou reforçar, o título é Suicide by Cop, suicídio de policiais e suicídio noutra perspectiva. É o título do livro. Então, por isso que nós unimos a visão bombeirística, né, do Tenente Coronel Edi, e a visão policial do suicídio, com suas vertentes. E aí, na obra, nós estamos tendo essa cautela de trazer essa temática sob várias óticas. Então, vamos trazer o que tem de mais recente em termos de dados, em termos de estudos, né? Os estudos agora já de 2020, enfim, tanto da população em geral. Basicamente, o primeiro capítulo é o suicídio, eu vou chamar de doutrina, teoria e população em geral. Vamos falar lá do CAIM, né? Entre outros, Organização Mundial da Saúde, etc. Capítulo 2, nós vamos trabalhar o suicídio de policiais. E aí nós estamos trazendo os dados mais recentes do suicídio policial no Brasil, Estados Unidos, França, Portugal, Áustria. Então, nós estamos, Itália, dando esse panorama, infelizmente. Hoje, bom, já posso dar aqui um preview da obra. Sim, as taxas de suicídio entre agentes de segurança pública, leia-se policiais, ela é maior do que a população geral de qualquer estado que você vá comparar. Então, no livro especificamente, nós estamos dando ênfase ao estado de São Paulo, porque, além dos dados, tem pesquisas, tem dissertações, artigos falando desta polícia. Nós temos da Polícia Militar do Rio de Janeiro, que o coronel Cajueiro nos prestou recentemente uma ajuda muito bacana nesse sentido, né? Tem o livro da Deise Miranda, enfim, os dados do IPES. Nós vamos trabalhar o suicídio na Polícia Militar do Paraná, nós vamos trabalhar o suicídio na Polícia Militar de Santa Catarina, nós vamos trabalhar o suicídio na Polícia Militar da Paraíba e nas Forças de Segurança do Ceará. Então, nós vamos estar trazendo dados, pesquisas, né, artigos, dissertações, teses, enfim, que trataram especificamente dessas corporações. E aí vamos trazer também alguns recortes dos Estados Unidos, Espanha, como falei, situações da Europa, né, forças policiais da Europa. E adianto, o ano 2019 foi um ano muito cruel, principalmente para as polícias norte-americanas, com destaque para o Departamento de Polícia de Nova York. Então, é um tema que nós temos que superar eu vou chamar esse tabu. Eu até coloquei aí num grupo que nós participamos, não adianta jogar para debaixo do tapete, porque vai chegar um momento que o tapete vai ficar desnivelado. Não ceder informações, ocultar informações, distorcer informações neste nosso país não vai solucionar o problema. Se assim fosse, decretava aí sigilo total por 20 anos e, enfim, talvez, acredito que não, aliás, tenho certeza que não iria resolver. Então, esse não é o problema. Para nós aplicarmos, para um médico, né, aplicar
o tratamento, ele primeiro tem que ter um diagnóstico, e um diagnóstico ele parte de exames. E esses exames vão ser traduzidos em e esse número dentro de uma faixa estabelecida pela ciência médica, ele vai estar classificado como normal. Se ele estiver acima, vai estar hiper, e se ele estiver abaixo, vai estar hipo. Então, o médico vai ter uma terapêutica para cada um desses cenários. Se eu tenho um número baixo por 1.000 ou por cento é anual, se eu tenho bem aquém, bem abaixo, eu tenho um árbitro aqui da UAB. Por isso, na Paraíba, nós somos um dos únicos estados da federação, de acordo com os dados disponibilizados, que 2019, 2020 e 2021, até esse presente segundo e minuto, nós temos 0 casos de suicídio de policiais. Vou repetir, 2019, 2020, 2021, 0 casos de policiais militares praticando suicídio, vítimas de suicídio, policiais da ativa e da reserva. Nós temos 2019, 2020 e até o mês de junho, na verdade, até o mês de julho deste ano, 0 casos também de suicídio de inativos, de veteranos. Então, tem que estudar isso aí. O que é que a Polícia da Paraíba tem feito? Embora tenhamos aí um salário da região Nordeste e muitos ainda da região nacional. Então, o salário, não é talvez o gatilho principal. Se uma polícia que tem salários menor, por que os seus policiais não estão suicidando? Nem os ativos e os inativos. Para que se tenha uma ideia, um soldado na inatividade aqui ganha em torno de R$ 1.500 bruto. 1.500, 1.800, um soldado da atividade. E como é que nós temos esse patamar salarial e não há a prática de suicídio? Na verdade, eu tenho catalogado todos os suicídios desde 1990. São 47 ao todo, incluindo ativos e inativos. Percebe? Ao passo que outras corporações que detêm um poder econômico, um salário maior, têm uma taxa mais muito, muito elevada, inclusive acima da média nacional. Então, sua reflexão, sua contribuição, é isso que nós vamos provocar com essa literatura, justamente aos nossos policiais, nossos pesquisadores, a aprofundar mais essa temática do suicídio e, em particular, do Suicide by Cop. Renovo o agradecimento aí pela contribuição. Onivan, estão escrito o Coronel Wilkerson e, em seguida, o Major João Batista. Como eu falei que ia fazer uma perguntinha, com base no insight proporcionado pelas falas do Coronel Cajueiro, e aí, aqui imaginando, viu? Ele falou da barreira humana. E eu pensei numa outra lógica, na questão da lógica kamikaze, tanto do cangaço como dos integrantes da narco-guerrilha, né? Eu pergunto se vocês conseguiram assim imaginar ou conceber algo nesse sentido, que eu acho também bem interessante, porque o kamikaze, eu busquei aqui, significa vento de Deus ou vento divino. O guerreiro vai para a guerra, independente do que aconteça, ele vai para perder a vida. No caso do kamikaze. E no caso de algumas movimentações, tipo o cangaço, a gente sabe, né, que o confronto ele é inevitável com as forças de segurança. Seriam algumas dessas incursões até um caso, sei lá, coletivo de suicide by cop, ou suicídio coletivo. Eu estou trazendo aqui numa similaridade com os kamikazes. Eu não sei se vocês pensaram. E se pensaram, você poderia nos esclarecer na oportunidade? Esse é meu questionamento com base no insight do Coronel Cajueiro. Sim, comandante. Nós debatemos sobre isso, né? O kamikaze não, confesso que
e, de repente, contemplar alguma coisa. Foi muito instigante, o senhor, como sempre, aí, primoroso nas colocações, né, nas reflexões. Sobre kamikaze, confesso, não discutimos, mas nos estimulou para tal. Na segunda questão do senhor, o novo cangaço, domínio de cidade, assalto a banco, enfim, me permite aqui dizer, usar a expressão lá da minha querida cidade de Souza, né? Eu vou entender como safadeza mesmo. Ou seja, é putaria, é bala no quengo mesmo, não tem nada de suicide by cop, heroísmo, etc. Não, aí é safadeza mesmo, na minha ótica. Agora, por óbvio, ancorando, amparando nos estudiosos, né? Nos precursores, que eles vão classificar um evento do suicide by cop quando fazem a anamnésia psicológica, a autópsia psicológica do indivíduo, e percebem, constatam que eles têm esses precedentes, porque nós vamos colocar no livro lá aproximadamente umas 6 pesquisas nesse sentido, e as 6 pesquisas, aproximadamente, são unânimes em dizer o seguinte: classe socioeconômica mais baixa é o perfil dos casos. Homens apontam arma real ou simulacro ou arma branca, exigem deliberadamente, falam, verbalizam para a polícia matá-lo, mataram pessoas significativas antes do evento, têm históricos anteriores de tentativa de suicídio ou são documentados com alguma doença mental, basicamente depressão ou esquizofrenia. Então, nós estamos nos ancorando nesse perfil. E aí, dentro da narcoguerrilha, né, da narcossafadeza, certo? Eu, comandante, me permita, isso se me provocou, eu venho aqui a resposta de salvo se chegássemos ali pontualmente, aqueles criminosos, ponto similar. É como eu vou responder agora, mas nos sistemáticos. Onivan, eu me referi dessa forma, até lembrando aqui aquele documentário lá, Notícias de uma Guerra Particular. Você via alguns indivíduos ali, os chamados vida louca. Então, o vida louca, ele vive no limite, né? E assim, na realidade, eu também penso que esse tipo de comportamento é típico da pessoa que ele quer ceifar a própria vida, mas não tem coragem. É a pessoa que é imprudente, é negligente, está ali. Eu não sei se, nesse caso aí, esse exemplo que eu mencionei para você, comparando, né, de uma maneira coletiva, se você acha um grupo que vai para matar ou para morrer em prol de um objetivo, seja lá assaltar um banco, né, como tem no caso do Novo Cangaço, ou até mesmo enfrentamento, né, aos órgãos de segurança pública, foi nesse sentido que eu imaginei, porque, assim, de uma certa forma, quando o indivíduo sai para uma missão, entre aspas, dessa natureza, ele espera tudo, inclusive morrer, né? Então, foi nesse sentido, né? Ele vai deliberadamente. Fantástico, comandante. Tranquilo. Coronel Wilkerson, à disposição, meu irmão, tranquilo. Eu tive vários pensamentos, reflexões aqui, Univan, sobre a sua apresentação. Eu só gostaria, antes de cumprimentar aqui o nosso presidente, Coronel Rondon, o João Batista, que está presente, e a delegação aí de Mato Grosso, a Coronel Ridalva, que eu estou enxergando aqui, o Vitor Hugo. E assim, o que me lembra aqui é que nós temos aqui 3 ex-diretores de ensino de Mato Grosso. Eu fui diretor de ensino, Rondon e a Ridalva, a coincidência. Que bacana. Mostrar o prestígio do povo do ensino, o DECUEX, e a presença da major já quase, ó, Tatiane Vilarinho, que está no Senasp, né, prestigiando e é quem trabalha com a política pública. Então, Onivan, eu gostaria de fazer algumas observações rápidas. Não preciso responder, mas que na minha cabeça vieram esses apontamentos. A primeira coisa é sobre tipologia, né?
Porque enquanto estudei sociologia e psicologia, eu acho que são universos muito tensionados internamente e entre si, né? Intra e inter, né? Em termos de perspectivas e análise. Então, assim, me parece que a psicologia social tenta, de alguma forma, fazer um diálogo entre a individualidade biológica, ou melhor, o individualismo e o fato social e essas temáticas. Mas o que chama atenção, estava aqui pensando aqui nas formas de Durkheim sobre suicídio, mas eu falei, peraí, mas tem uma tipologia que não é suicídio, e não é o matador, mas é o que coloca a vida em risco, é o soldado que vai para a guerra, é aquele juramento nós mesmos com o risco da própria vida. Como é que a gente poderia enquadrar uma tipologia da gente policial? A gente não está na perspectiva do suicídio, mas de lidar com o crime. Então, assim, isso me veio na cabeça. Assim, que tipologia é essa? É o destemido? O que é isso? Né? Então, esse é um ponto. Ponto 1. O ponto 2 é da adesão entre a sua pesquisa com o trabalho em duas vertentes. Uma vertente que é a prevenção, que é a qualidade de vida e a prevenção desses policiais para evitar a questão do suicídio ou tentar, de alguma forma, lidar com isso. Mas, por outro lado, a operação, como os policiais podem atuar em dois cenários, na qual, sejam policiais ou não policiais, estão dispostos a morrerem pelas mãos dos policiais. Eu dou um caso concreto disso, o caso Lázaro, né? Quer dizer, o cara matou, mas no final das contas ele queria um confronto, uma situação de confronto. Ele teria a oportunidade de se render em várias situações, mas ele optou por um absurdo confronto com as forças policiais de Goiás. Então, nessa perspectiva, em que pode contribuir para a atividade policial também na ponta, pensando na ponta, seja no campo da negociação, ou seja no campo também da ação tática, pensando naquela pessoa que quer suicidar, seja ela no cenário de autossuicídio, ou ele querendo suicidar pelas mãos dos policiais. Então, assim, eu trouxe esses pensamentos, reflexões aí para colocar aí no tempero, nesse molho, tá ok? Comandante, o senhor novamente brilhante, né? Bom, ainda que virtualmente, é gosto. Eu costumo dizer que as boas obras, os bons textos, eu degusto a um. O senhor tem mesmo, né? Tem o seu livro, a sua dissertação, sua tese, acompanha seus textos, seus pronunciamentos, e sinto honrado e aumenta a nossa responsabilidade. Eu vou só fazer um merchandising, já que né, sobre o motivo para uma outra palestra, mas já também estamos contribuindo com a aula de excelência. Pesquisamos aí desde 2008, a nossa pesquisa do CAO em 2008, e aprofundamos em 2009, 2014, aqui na Paraíba, São Paulo, enfim. Então, é uma obra destinada ao público-alvo professores, docentes. Mas isso aí vai ser uma outra palestra, certo? Então, contribuindo, agradecendo aí a sua bela contribuição, comando, para além do senhor, é exatamente isso que acender uma centelha, um flash, principalmente em nós, policiais militares em caixa alta e negrito, para aperfeiçoarmos não só os nossos procedimentos, cada vez mais, mas os nossos dados, porque eu confesso, sou um inquieto, sou um inconformado com esses dados que são divulgados sobre letalidade policial. É o que eu chamo de meia-verdade. E o que é uma meia-verdade? Não tem como dizer, porque está ali o confronto, tem imagens, tem laudo pericial, tem testemunhas. Houve, sim, uma morte decorrente de uma intervenção estatal. Isso aí é ponto pacífico. Agora, autuar desses 6.000 casos, quantos os policiais foram, por exemplo, absolvidos, já desde o início? Segundo, quantos desses daí foi fora disso
reagindo a uma situação de roubo, ou dele próprio, ou de terceiros. Então, é nesse sentido que nós estamos buscando com essa obra também tipo de debate. Olha só, nem toda ocorrência de tiroteio é uma ocorrência de tiroteio. Na verdade, ela é um tiroteio, um suicídio disfarçado de tiroteio. Então, a obra ela vai tratar, comandante, do suicídio. Por isso que o título é Noutra Perspectiva. Tá certo? Essa é a nossa ideia. E, com base nisso, nós estamos buscando, né, o nosso intento, estimular, provocar, vou repetir, nós, policiais, pesquisadores e operadores do direito, a visualizarem, a enxergarem essa letalidade ou esses confrontos com policiais sob outra perspectiva. E aí, como o senhor bem falou, a questão da tipologia, está aí nós, aí enquadramos em quê? Então, nós, o senhor mais do que ninguém, né? Nós temos que ter um amparo em algum teórico, alguma teoria. Eu até falava, né, quando ontem estava terminando a tradução desses artigos da neurociência, eu entendo, inclusive divulguei aqui num grupo, né? Nós temos o Lombroso High-Tech, com advento da neurociência, das neuroimagens, ou seja, as pessoas que têm uma massa cinzenta menor, vamos agora nos ancorar em Lombroso, né? Tem uma forte probabilidade de, num futuro, ser um homicida violento, ser um criminoso violento. É a neurociência, são dados mensuráveis, concretos, medidos milimetricamente. Então, aí já temos pelo menos 3 estudos, 2 com adultos e 1 com adolescentes, né, lá nos Estados Unidos. E os 3 estudos chegaram, usando a mesma metodologia, a resultados similares. Então, quando o senhor fala e estimula, né, a questão da tipologia, está aí nós, policiais, né, que vamos ali. Mas eu entendo, comandante, se assim me permite, o nosso foco é proteger pessoas. Nós estamos entrando nas corporações com o intuito de cumprir a legislação, de proteger pessoas, de servir, de ser um funcionário público. Agora, neste pacote de serviço, tem ações. Daí que nós, né, treinamos, nos qualificamos, capacitamos, temos instrumentos, equipamentos, para exatamente evitar ao máximo a exposição à morte, né? Enfim, então, nessa perspectiva, o senhor faz uma provocação espetacular. Eu não viria como nós, todos os policiais, eu diria assim, né, da forma geral, como suicidas em potencial, porque esse não, vamos dizer assim, não é o nosso foco. Nós entramos nas carreiras para, basicamente, sermos operadores do direito. Na essência é essa, né? Cumprir a lei, a Constituição, a lei penal, as leis extravagantes, enfim. Agora, no pacote, vem essa coisa, arriscar a vida, ou mesmo com o sacrifício da própria vida. É assim como eu vou responder ao senhor neste momento. João Batista, da Polícia Militar do Rio Grande do Norte, nosso potiguar. Opa, boa noite. Me ouvem bem? Sim, perfeitamente. Com nota, viu, comandante? Isso aí é uma autarquia. Eu gostaria de cumprimentar o nosso presidente, o Coronel Rondon, e, a partir dele, cumprimentar os demais associados que assistem, prestigiam, o nosso comandante Onivan, pesquisador aqui da Polícia Militar do Estado da Paraíba, que muito nos honra com as suas pesquisas, né? Gostaria também de pedir desculpas pelo meu problema aqui na imagem. Eu sempre assisto, né, as palestras, gosto de participar ativamente e me mostrando, mas hoje eu estou com um problema aqui no meu vídeo. Mas o meu comentário, ele vai na mesma perspectiva que o Coronel Wilson acabou de fazer, porque o tema é caro, né? O tema é muito complexo,
E o comandante Onivan, ele foi muito feliz quando ele repete muitas vezes, sendo incisivo em esclarecer, dado que o conceito ele é novo, né, pelo menos para nós brasileiros, e que se não for, como ele fala, deveras esclarecido, pode surgir ruídos na comunicação e dar interpretações diversas, sobretudo para a base, né, da pirâmide, que talvez, ou na maioria das vezes, a gente percebe que não há esse aprimoramento, tanto técnico como teórico, dada uma série de circunstâncias estruturais das nossas corporações, né? A gente passa, pelo menos as polícias menores, passa por problemas sérios com relação à formação inicial e à formação continuada. Bom, dito isso, a minha indagação ao comandante Onivan vai na seguinte perspectiva, dado a todas as intervenções que já foram feitas, o comandante Dequex, o próprio comandante Rondon, o comandante Wilson, né, fazendo esse resgate histórico das teorias sociais, né? Será que, de forma indireta, nós, ou essa teoria, ela não estimularia uma ação mais rigorosa, um embate, no lugar de proteger, como é essa sua primeira intenção, comandante? Cortou. Chegou? O senhor deu uma cortada aqui. O senhor conseguiu entender, comandante Onivan? Deu uma cortada. Você Vamos falou, lá. será que Pronto, é nessa perspectiva. A sua teoria, o senhor acabou de explicar muito bem, que a sua principal preocupação é que esse arcabouço que está sendo construído a partir de dados sistematizados, não só nos Estados Unidos, mas aqui também no Brasil, é que vai munir o nosso profissional de ponta para que ele entenda como funciona essa lógica do suicídio assistido e, entendendo, ele possa enfrentar esse conflito melhor. Por outro lado, é onde entra a nossa indagação. Será que indiretamente, dado essas questões estruturais, que nós sabemos, que eu falei aqui brevemente, sobretudo do policial da ponta, isso não abriria um canal para que o nosso policial de ponta ele agisse mais impetuosamente no sentido de abater aquele oponente, aquele criminoso naquele momento? Fantástico, muito bom, muito obrigado, Batista. Você, como sempre, é uma mercadoria com nota, viu? É uma autarquia. Muito obrigado por sua reflexão, e isso nos estimula a dizer exatamente o seguinte: todos os atos, nossa, é de domínio público, é conhecimento de todos, vão passar pelo crivo do judiciário. A nossa proposta, junto com o Coronel Santiago e o Tenente Coronel Edi, é exatamente trazer a reflexão. Como ele é um tema novo para várias polícias, no caso específico da Paraíba, eu diria que nem tanto, porque desde 2001 que nós trabalhamos, então temos 20 anos compartilhando esse conhecimento aqui no curso de gerenciamento de crise, né, tanto para o curso especificamente, quanto para o CFO. Então, é uma temática que já não é tão nova para a Polícia Militar da Paraíba, mas eu tenho a convicção que, para algumas polícias e alguns policiais, principalmente aí o pessoal da velha guarda, é um tema muito novo que vai exatamente gerar essa discussão. Então, a questão do estímulo, eu diria assim, alto lá, meu policial leitor, né, quando a obra estiver publicada, isso daqui não é um passaporte para que você saia, vamos lá, exterminando a população sob a justificativa que não, os coronéis aí escreveram que isso aqui tudo é suicídio. Alto lá, Debré, como lá na minha querida cidade de Souza. Quem vai dizer se sua ação foi legal, legítima, ética e proporcional? Ministério Público,
o perito e o judiciário, ou através do tribunal do júri, ou uma decisão singular, que seja aí, enfim. Então, Batista, o nosso propósito é esse, é estimular exatamente isso, a reflexão, ao debate, ciente que existe este fenômeno, que, como eu falei, tudo vai ser enquadrado na morte violenta intencional, morte decorrente de intervenção policial, tudo vai cair na nossa conta. E o amigo, mais do que ninguém, sabe muito bem disso. Mas será que foi realmente que foram, né, as forças de segurança que provocaram tudo isso? Ou será que a pessoa, vou chamar a pseudo-vítima, né, também não contribuiu para isso? Então, é nesse sentido, é nesta direção que a nossa obra vai buscar, é estimular, incentivar a essa reflexão sobre este fenômeno. E aí, por óbvio, trazendo toda a teoria, né, sobre o suicídio, né, do Carne et al., né, os dados mais recentes, enfim, e as publicações, e fechando exatamente com a preocupação do amigo. Isso daí, eu diria assim, passando aqui os bastidores, é o Coronel Santiago, da Polícia Militar de São Paulo, né, aí 11 anos de rota, sem nenhuma condenação, com várias ocorrências, dezenas de ocorrências de enfrentamento, enfim, que passou por isso, não tem nenhuma mancha na carreira, ou seja, o judiciário reconheceu que todas as ações foram legítimas e legais e proporcionais, né, que, vamos dizer assim, ficou capitaneado justamente para dizer quais os procedimentos, porque ele sentiu, ele experimentou isso na pele. É nesta direção que estamos produzindo, Batista, mas agradeço demais, fantástica a sua intervenção, e a provocação é essa mesmo. Parabéns, viu? Perfeito, comandante. Obrigado. Um abraço. Bom, como não tem mais ninguém a se manifestar, né, não acionaram a mãozinha do reaction, e dado o adiantado da hora, eu acho que o Nivan também já está cansado, né? O Nivan tinha feito uma previsão de 1h10, a gente já está indo para 1h50, né, Nivan? Eu acho que já está assim no momento da gente encerrar, para não esgotar o tema, e já antecipadamente, né, te convidar para você fazer uma outra fala, a gente marca a agenda para não ficar muito seguida, né, mas daqui umas 3, 4 semanas, sobre a sua obra que versa sobre neurolinguística, direcionada a docente, né? Então, é fundamental também a gente ter esse tipo de debate de conhecimento, e dizer que foi uma honra, né, para o Instituto Brasileiro de Segurança Pública, mais uma vez, você ter proporcionado esta oportunidade, onde a gente pôde sorver do seu conhecimento, né, e nos embebedar de tua sabedoria. A gente sabe que você é um dos destaques em nível nacional no que se refere às pesquisas de vitimização, agora neurolinguística e suicide by cop. Então, sinceramente, a gente fica muito contente por ter tido essa oportunidade de dialogar com você nesta data, né? E dizer, e aqui me permita o nosso decano, o Coronel Amaury Meirelles, né, que se encontra na sala, né, de coração agradecer a sua participação nesta quinta-feira. E aí a gente deixa o espaço para você fazer as suas considerações finais, e logo em seguida a gente encerrará esse evento desta quinta-feira. Nivan, as suas considerações. Comandante Rondon, eu que agradeço a imensa honra e responsabilidade de sempre estar aprendendo junto com todos que participam depois os que assentam do Ceará, dizer que a nossa ideia, o nosso propósito é esse: aproximar cada vez mais a prática policial à ciência, e a ciência à prática policial, para que tenhamos cada vez mais profissionais respeitados, admirados. Não precisamos ser temidos. O que as polícias e os meus pacificadores sociais, na minha ótica, no meu mapa de mundo, precisam serem respeitados
respeitados e admirados, não temidos. E se forem, que seja por um pequeno grupo da sociedade contemporânea que busca infringir a lei. Então, com essas palavras, o agradecimento, como dizer, um long life learning e um idealista e cada vez mais qualificado, próxima da ciência. Comandante, minha continência respeitosa. Mais uma vez, muito obrigado a todos. Reforçar, né, os produtos que o Instituto Brasileiro de Segurança Pública oferece semanalmente. Nas terças-feiras, via o Instagram, nós temos o nosso Café Jurídico, coordenado pelo associado Wildson Correia, e às quintas-feiras, o nosso encontro semanal aqui pela plataforma Zoom, Facebook, e depois disponibilização na nossa página no YouTube. Então, mais uma vez, eu agradeço. Onivan, meu irmão, muito obrigado a todos que tiveram também a participação, a Rodequex, Vitor Hugo, Wildson, Wilkerson, Ivaldo, João Batista, coronel da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro, Cajueiro, que muito nos honrou com a sua presença, coronel Mauri Meirelles, e Leandro e também a Tatiane. Tá? Então, aqui meu abraço, o Ivaldo, né, que abriu a câmera ali agora, e fiquem sabendo, terça-feira, no Instagram, Café Jurídico, com temas ligados à segurança pública, e toda quinta, nesse mesmo canal, no Zoom, plataforma Zoom, encontro do nosso Instituto, com temas afetos à segurança pública de nosso interesse. Até mais, gente, e até uma próxima, tá ok? Meu abraço, coração de todos, até mais.